É o versículo de número 11. Vai dizer o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Como eu disse, nós terminamos o último ensino falando sobre o amor, né? O amor fraternal. E eu concluí dizendo para os irmãos que o amor fraternal é o amor entre os irmãos, né, entre nós, e que ele dá preferência para honrar o outro. Creio que os irmãos estão lembrados. E hoje nós vamos dar continuidade, sequência ao estudo, voltando a repetir sempre que o que está aqui não é de difícil interpretação. O que está aqui é para que a gente leia, entenda e pratique. Aqui a dificuldade reside na prática e não na interpretação. Porque o texto está sendo muito claro. Não sejais vagarosos no cuidado. Aleluia, Jesus. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse texto, essa palavra vagaroso, não sejais vagarosos. Isso quer dizer, principalmente, uma palavra que a gente chama de indolente, né? De pouca intensidade. Quando ele fala de não ser vagaroso, ele está dizendo para nós, não procure ser indolente. Aquele camarada que não tem intensidade no que faz, que é lento, ele fica na morosidade, enfim. Então nós podemos observar que esse crente, o vagaroso, ele tem dentro da igreja, mas o que acontece com ele? Ele não faz muita coisa. Na verdade, ele não faz nada. O crente lento, ele não faz nada. Ele não trabalha. E, na verdade, em algumas das vezes, ele só atrapalha. Só atrapalha. Amém. É por isso que Paulo está dizendo, não sejais. Por quê? Porque esse tipo de cristão, ele acaba atropelando. Nós temos que entender esse versículo, porque o texto diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, esse versículo está falando de serviço, de trabalho. E quando Paulo pede para que os cristãos de Roma não fossem vagarosos no cuidado, e aí o cuidado nós temos que entender como trabalho, como zelo da casa de Deus, como obra propriamente dita da casa de Deus, Paulo estava querendo que os cristãos eles fossem bem animados, bem entusiasmados, né, para fazer a obra. Porque Deus vai receber o trabalho das nossas mãos quando nós fazemos esse trabalho com entusiasmo, com alegria, com dedicação, com fervor, né? É aí que entra o fervor. Então nós podemos observar que quando o crente ele tem o fervor, quer dizer, a dedicação, o entusiasmo, a alegria, né, de fazer a obra de Deus, ele não faz as coisas com lentidão, com moleza, com vagareza. E a gente tem que entender também esse texto de vagaroso como frouxidão, né? Frouxidão. Então o que é que o Senhor ele quer que a gente seja? O Senhor quer que nós sejamos fervorosos. O Senhor quer que nós sejamos dedicados, entusiasmados. Em outras palavras, Deus quer que a gente se esforce, né? Se esforce para fazer a sua obra, para fazer o seu trabalho. Cada um de nós, cristãos, na casa de Deus, temos Aleluia, uma função, Jesus, uma tarefa a, a fazer. Aleluia, então nós Jesus. não podemos deixar de fazer. Verdade, e aqui entra o verbo fazer, irmãos. Nós precisamos fazer, né? A gente não aceita Jesus para ter dentro da igreja só para sentar e dar glória a Deus. Não. Nós temos tarefas a fazer, né? Muitas tarefas a fazer. Se você observar a vida dos discípulos, foi uma vida de intensa tarefa. Vai para cá, vai para ali, compra comida, volta de lá.
O Senhor Jesus sempre ali mostrando para eles. Né? Tendes alguma coisa que comer? Não, só tem isso aqui, me dei. Agora distribua, faça assentar o povo, coloca na relva, organiza. Tudo o Senhor está me instruindo de que o cristão precisa fazer. E os homens do lado de fora, igreja, eles não vão querer saber do que nós estamos falando. Eles vão querer ver o que nós estamos fazendo. Porque Jesus ensinou em Mateus 7,16 que a gente conhece a árvore por aquilo que ela faz. Tá? É por aquilo que ela faz, por aquilo que ela produz. Então nós somos vistos também por aquilo que nós fazemos. Né? Então o fazer é importantíssimo na obra de Deus. É muito importante. E a gente não pode ficar protelando, enrolando, na vagareza. Não. Por quê? Porque o trabalho de Deus é urgente. Jesus olhou para os discípulos e disse para eles: vocês não veem, né, que os campos eles já estão brancos para a ceifa? O que é ceifar? É fazer um trabalho de colheita. É trabalhar. É botar a mão no arado. Jesus disse: vocês não veem que os campos já estão brancos? Está na hora de botar a mão no arado e trabalhar. Né? E trabalhar mesmo. Quando a gente observa esse texto de ser intenso, né, na casa de Deus tem que ser intenso. A oração intensa, no louvor. E não é aquela coisa assim, sabe? Meu Deus, parece que já vai morrer. Não. É uma coisa intensa. Por exemplo, eu chamo alguém para cantar. Meu Deus, mas para ele levantar da cadeira é aquela coisa. Parece até que não é ele que está sendo chamado. Parece que é o outro colega do lado. Não, é você. Então se é você, fica logo de pé. Já vem. Pega o microfone com intensidade. Louve a Deus com intensidade. Aleluia. Pregue com intensidade. Né? Faça a obra de Deus com intensidade, com fervor mesmo, com entusiasmo, com alegria. Né? Aleluia. É assim que nós devemos trabalhar para o nosso Deus. Não é parecendo assim que a gente não quer, ou porque está sendo forçado. Oh meu Deus, o pastor me deu oportunidade, não sei o quê. Né? Não, amados. A gente tem que trabalhar com alegria. Para o Senhor. Né? Fazer a coisa com muito entusiasmo. Né? Com muita dedicação mesmo. Eu gostaria que os irmãos lessem a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 9, versículo 4. Eu vou ler junto com a igreja para ficar mais rápido. Capítulo 9, versículo 4. E o versículo 4. Né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha aí que o Jesus está dizendo. Aleluia. Jesus está nos informando que convém que ele faça a obra do Pai, a obra de Deus, enquanto é dia. Convém que eu faça, olha o verbo fazer, a obra de Deus enquanto é dia. Porque a noite vem. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Jesus está querendo dizer o seguinte: faça a obra de Deus. Aleluia. Enquanto você pode fazer, faça. Faça a obra de Deus enquanto você pode fazer. Glória. Jesus está querendo nos mostrar que nós precisamos fazer esta obra, né? Porque é isto que nos convém mesmo. Enquanto aqui estivermos, né, neste mundo, nós precisamos levar a palavra para alguém, orar por alguém, estar na presença de Deus, fazer o máximo que nós podemos fazer para Deus. Né? Porque é exatamente isso que Deus espera de nós. Mas não é aquele trabalho que a gente espera que a pessoa faça com alegria, de lá estar com o rosto desfigurado, aborrecido, atribulado. Não, irmãos. Porque nem o homem aguenta isso. Né? O homem não suporta isso. Se a gente for trabalhar, pedir para uma pessoa fazer alguma coisa para nós, ele chegar com a cara toda atribulada, a gente não aguenta. Manda embora, não, vai. E não tem como. Né? E Deus também não é diferente. Olha para nós e parece que está sendo forçado. Parece que está ali, né? Está ali porque não tem jeito. Não. Nós precisamos fazer a obra com muita alegria, porque a noite vai chegar. A impossibilidade de trabalhar vai chegar.
Né? Vai chegar. E às vezes a gente vai querer fazer e não vai ter mais oportunidade para fazer. Porque o tempo passou. Esse texto está falando de tempo. Enquanto nós temos tempo, vamos fazer a obra de Deus. Tá? Enquanto nós temos oportunidade, vamos fazer a obra de Deus. Olha o que diz o mesmo Evangelho de João, capítulo 5. E vamos ler o versículo de número 15. Não, 16. 5, 16 e 17. 5 De qual? de João. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia, olha o verbo fazer, essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que o Senhor Jesus está falando para os fariseus? Está dizendo para eles que enquanto ele estava aqui, enquanto ele podia, enquanto estava ao seu alcance, ele estava fazendo aquilo que o Pai queria. Né? Ele estava trabalhando, porque o nosso Deus continua trabalhando até hoje. Aleluia. Né? Em favor da nossa alma, lutando com um, lutando com o outro, para que se converta. Né? O maior prazer de Deus é enviar a alma se convertendo. Ele não tem prazer na morte do que morre. Né? Então Deus aqui, ele está trabalhando. Está trabalhando. E o Senhor Jesus disse: eu também estou trabalhando. Porque os céus estão trabalhando. E às vezes nós queremos descansar. Né? Às vezes nós queremos dar um tempo. Né? Tem alguns obreiros: vou dar um tempo para a obra. Eu vou dar um tempo, não sei do que. Aí a outra cansada: eu estou cansada. Meu Deus. Né? Jesus disse: meu Pai está trabalhando até hoje, desde o Éden. Né? E muito antes disso, e até hoje ele está trabalhando e não para de trabalhar. E eu também estou na mesma pisada, estou trabalhando junto. Então nós também precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos fazer a obra. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos trabalhar. Nós não podemos ser lentos. Nós não podemos ser vagarosos. Né? Mas nós precisamos nos esforçar para fazer o que nós pudermos fazer na obra de Deus. Tudo que pudermos fazer, vamos fazer. Tudo que estiver ao nosso alcance para trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar com alegria, com satisfação, com gratidão e com muito entusiasmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Gostaria que você visse também mesmo, João. Eu vou ler e continuar lendo aqui, João 13, versículo 15 a 17. João capítulo 13, versículo 15 até o versículo 17. 15, 17? Isso. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu os fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha o versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Né? Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, pegou os pés dos 12 apóstolos, inclusive de Judas, e lavou. O que ele está fazendo? Trabalho. Aleluia, Deus. Trabalho de um escravo, inclusive. Lavando os pés dos discípulos. Quando terminou, disse para eles: na verdade, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, olha o verbo fazer, façais vós também. Aleluia, Jesus. Jesus fez e deseja que cada um de nós também façamos. Né? Façamos. Então eu dei o exemplo, disse Jesus. E como eu fiz, façais vós também. Aqui o Senhor está mostrando para nós o quanto que nós precisamos colocar a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não olha para trás. Às vezes, irmãos. Sabe por que tem muita confusão na igreja? É porque os crentes não querem colocar a mão no arado. E quando querem, eles querem apenas uma tarefa. Aí todo mundo quer aquela tarefa. Aí é aquela confusão danada. Né? Mas na igreja tem tanta coisa para se fazer. Tem oração, tem campanha,
tem evangelismo, tem visitação. Meu querido, tem limpeza de tempo. Tem limpeza do tempo. Tem tanta coisa para a gente fazer. Ornamentação. Ornamentação, isso dá muito trabalho, né? Tanta coisa que a gente pode chegar e dizer: o que está precisando, o que eu posso fazer? Eu vou fazer isso aqui. Né? Então, amados, nós precisamos, né, fazer com alegria, fazer com entusiasmo. Nós não podemos ser lentos, não podemos ser vagarosos, descuidados, né, por não zelar das coisas de Deus, por não cuidar das coisas de Deus. Mas nós precisamos ser mais atenciosos para com a obra do Senhor. Se todos nós fôssemos realmente atenciosos para com a obra de Deus não sofria tanto, né? E às vezes acaba sofrendo tanto por causa do nosso marasmo. Nós enrolamos, nós protelamos as coisas do Senhor, né? E é só Deus na nossa vida, mas eu peço à igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia, que se esforce, tá? A igreja do Senhor, que se esforce, que faça, que tiver no teu alcance, faça, é para o Senhor, é para o nosso Deus. aleluia. Faça. De mim ao último irmão da igreja, vamos fazer, né? Vamos trabalhar para o Senhor e vamos fazer a obra de Deus, porque o Pai trabalha até hoje, Jesus trabalha também, e nós devemos também seguir as suas pisadas. Então Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerem. Aleluia. Né? Felizes são vocês que fazem. Né? Sabem que devem fazer, faz. Às vezes os crentes sabem que tem que ser, né? Sabe que tem uma campanha de oração, sabe que tem não é o nome que a gente fala quando a gente se ajuda um monte de irmão, não, um monte de irmão para trabalhar na construção. Mutirão. Sabe que tem um mutirão, sabe que nós temos que fazer a obra, né? E às vezes fica. Não, só vou se o pastor me convidar. Eu só vou se a irmã vir me convidar. Eu só vou, entendeu? Isso é vagareza no zelo para com as coisas de Deus, né? Só vou se houver um convite formal, né? Cheio de formalidade e tal. Se não for, eu não vou. Poxa, a obra de Deus está aqui, né? É nós que temos que nos apresentar como bons soldados de Jesus Cristo e fazê-la. Jesus disse: vocês sabem, então façam. Bem-aventurados sois se vocês fazem, né? Às vezes nós estamos sabendo, mas estamos querendo uma bajulação, né? Estamos querendo ser bajulados. E o Senhor está dizendo: se vocês sabem, façam, né? Façam. Isso é muito importante a gente entender esse texto sagrado. Tem uma irmã que ela foi bem-aventurada, viu? E eu gostaria de ler esse texto. É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 39. Essa mulher de Deus aqui, inclusive alguns chamam ela até de diaconisa, né? Ela fazia um trabalho de um diácono. Capítulo 9. Versículo 39. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-se as túnicas e vestes de Dorcas fizera quando estava com elas. Mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Essa irmã Dorcas estava morta. Ela morreu. Mas o que foi apresentado dela para Pedro? Os seus feitos, as suas obras. Porque enquanto ela estava com vida, ela era uma mulher zelosa, cuidadosa, trabalhadeira. Uma mulher que não comia o pão da preguiça. Mas era uma mulher que em tudo fazia pela obra de Deus. Aleluia. E as missionárias, as irmãs, cercaram Pedro, mostrando para ele o trabalho desta mulher. O trabalho. E foi isso que levou, né, o apóstolo Pedro a interceder diante de Deus. E o Espírito de Deus ressuscitou essa senhora. Levantou ela da morte e colocou ela viva entre as mulheres. Então aqui nós podemos ver, né, que o nosso Deus ama
Quando nós fazemos as coisas para Deus com alegria, com satisfação, com entusiasmo, não com contenda, não com murmuração, mas fazemos com alegria. Fazemos com zelo, com apego, com amor, com dedicação às coisas para Deus. Com esforço mesmo. Né? E o apóstolo Pedro aqui orou, no versículo 40, e quando ele ora, esta mulher abre os olhos e se levanta. Ressuscitada pelo poder de Deus. Olha como é importante, né? Nós agimos de maneira que as nossas obras possam ser vistas. Olha como é importante. As boas obras Deus preparou para a gente fazer. Né? O Senhor preparou as boas obras e entregou para que cada um de nós venhamos fazer. Então que nós possamos nos esforçar. Né? E eu termino esse primeiro ponto falando de Josué. Josué foi um homem escolhido pelo Senhor para substituir Moisés, no capítulo 1 e no versículo 2. O próprio Senhor teve que falar com Josué. E o Senhor disse assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, olha a repetição aqui, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Deus por 2 vezes chama Josué para se esforçar. 2 vezes. Porque a tarefa que ele tinha que fazer era introduzir a nação de Israel na terra da promessa. Aleluia. E era uma conquista. Mas como é que alguém vai conquistar alguma coisa desanimado? Como é que alguém vai fazer alguma coisa abatido? Aleluia. Não tem como fazer. E Deus teve que dar uma injeção de ânimo em Josué. E a primeira palavra que Deus deu para ele foi: levanta-te. Levanta-te, Josué. Aleluia. Agora. Não é amanhã, não. É agora. Levanta-te, pois, agora. Eu gosto desse texto. Né? Agora. E passa este Jordão. Aleluia. Tu e todo este povo. Ele tinha que levar toda a nação de Israel a atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra que estava do outro lado. Aleluia. Mas ele estava tão abatido, tão desanimado, né? Numa moleza sem fim. Não levantava para nada. E Deus disse: levanta. Levanta e te esforça. Às vezes nós estamos assim na igreja. Nós estamos num abatimento, numa moleza, né? Nós estamos cabisbaixo, desanimado. Vai conquistar o que assim? Nada. Deus tinha tanta conquista para Josué, como aconteceu que ele se levantou, graças a Deus que ele se levantou, e ele conquistou tanta coisa, mas se ele não toma aquela atitude de se levantar, se ele não se esforça, como ele conquistaria? Ele não conquistaria nada. E às vezes nós estamos assim na casa de Deus, não estamos conquistando absolutamente nada, quando Deus tem muita coisa para a gente conquistar. Aleluia, né? Tem muita coisa para a gente conquistar. Não conquista. Por que não conquista? Porque a gente não consegue fazer nada. A gente está ali no marasmo, na lentidão. É uma luta, é um problema, é uma dificuldade que nos estagnou, que nos paralisou. Oh, né? É uma coisa assim que cercou a gente ali e nos abateu. E nós precisamos nos levantar dessas coisas. Sacudir esse pó. Né? E se esforçar para fazer a obra de Deus. Se esforçar para trabalhar para o Senhor. Né? Tem tantas vidas para conquistar para Deus. Quantas almas tem e a gente está ali caído, prostrado, desanimado, abatido,
quantas almas tem para conquistar para Cristo. Aleluia. E a gente não faz nada. Por que não faz nada? Porque o abatimento, o desânimo, a fraqueza, a moleza, a enrolação, a tribulação, a angústia cercou a gente e nos abateu. Aleluia. Hoje, nessa noite, é noite de nós nos levantar. É noite de nós, com entusiasmo, fazer a obra de Deus. Aleluia. E deixar Deus trabalhar, deixar Deus operar através da nossa vida. Aleluia. O Senhor queria conquistar através de Josué. Mas como é que Deus ia fazer isso se o vaso estava caído? Né? O instrumento dele tocar, dele tanger, estava todo desafinado. Aleluia. Como Deus ia fazer isso? Às vezes nós estamos, parece, veias, canais, né? Entulhado. É desânimo, é fraqueza, é moleza, é... Meu Deus, a gente está entulhado. Como é que passa? O fluxo vai passar por esse canal, por essa veia. Né? Por isso que tem muita gente morrendo do coração, porque a veia está entupida. Tanta gordura que tem. Assim o cristão, como vaso de Deus, como canal de Deus na terra, ele está todo entulhado de muita coisa. Como é que Deus vai fluir através dele para curar, para batizar, para conquistar, para ganhar uma alma? Como é que vai fazer isso? Não vai. Por quê? Porque ele está todo, né, tá todo engorduroso. Está todo entulhado de coisas ruins. E como é que o Senhor vai fluir através da vida? Somos um canal de Deus, igreja. Eu sou um canal de Deus, você é um canal de Deus. Deus precisa fluir através da nossa vida. Né? Então nós temos que tirar todo o entulho mesmo, que não agrada a Deus, e nos levantar, trabalharmos para o Senhor. Tem uns que dizem assim, mas é só eu que faço. Meu irmão, graças a Deus que eu estou fazendo, tem alguma coisa para fazer. Né? Eu louvo ao Senhor. Aleluia. Eu não fico preocupado se eu estou sozinho trabalhando na obra de Deus. Não. Eu dou graças a Deus. Senhor, muito obrigado por estar me dando a oportunidade de trabalhar. Né? Muitos não querem, mas eu estou aqui. Então, amado, nós também temos que ter essa mesma disposição. Né? Esse texto fala de disposição. Vamos nos despertar. Né? Não sejamos vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo, ou seja, trabalhando para o Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, Aleluia. sede pacientes na tribulação, Glória. perseverai na oração. Aleluia. O livro de Romanos, ele explica muito bem a questão da esperança. Aleluia. Capítulo 5, quando Paulo manda a gente se alegrar na esperança, ele já tinha falado isso para os romanos. Oh, aleluia. Lá no capítulo 5 de Romanos, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: e a esperança não traz confusão. Por que que nós devemos nos alegrar na esperança? Porque a esperança não confunde. Aleluia. A esperança é certeza. Aleluia. É certeza, é convicção. A esperança, ela não traz dúvida. Ela não traz problema. Ela não traz confusão. E nós devemos nos alegrar sempre na esperança. Quem é a nossa esperança? A Bíblia diz que Cristo é a nossa Aleluia. esperança. E nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Porque quando o homem disser para nós, olha, não tem mais jeito, e você olha para a nossa esperança, ele vai dizer, acalma, aquieta-te, e tu saberás que eu sou Deus, que serei exaltado na terra, e serei exaltado entre as nações. Acalma, aquieta-te. É o que Deus fala para a gente. Então nós não devemos se entristecer, porque não deu certo, porque a luta veio, porque uma doença chegou. A última palavra quem dá Aleluia, é a nossa Glória esperança. A última palavra quem dá para nós é o nosso Deus. Por que que nós devemos nos alegrar na esperança? Porque ela não traz confusão. A gente não fica confuso, agitado, agoniado, perturbado. Não. A gente fica sereno, confiante, sabendo que a nossa esperança, Ele age. Ele não falha, Ele não tarda, Ele é fiel. Então é por isso que Paulo disse, alegrem-se na esperança. Tá? Alegre-se. Por quê? Porque a nossa esperança, ela faz tudo por nós. É ela que dá a última palavra em nosso favor.
Então nós não devemos de forma nenhuma ficar entristecidos. Ah, pastor, mas eu estou muito triste porque aconteceu isso, mas aquilo e mais aquilo outro. Estou tão triste. Mas o Senhor está dizendo, alegre-se, olhe para a esperança. O grande problema nosso é que nos momentos de luta, a gente tira os nossos olhares da nossa maior esperança, que é Jesus. A gente tira o olhar dele e aí entra em grande confusão. Aleluia, Jesus. Porque se a gente manter o nosso olhar em Jesus, a gente sempre vai estar confiante Aleluia. que ele vai fazer a obra. Quantos homens de Deus não ficaram confusos porque olharam para a esperança? Aleluia, Jesus. Já pensou se Abraão olhasse para ele próprio, velho, amortecido, sem vigor nenhum para gerar filho? Ele entraria numa confusão tão grande. Mas ele não olhou para o abatimento do seu corpo. Não, a Bíblia diz que ele não olhou para o amortecimento do ventre de Sara. O que é amortecimento? É que o ventre dela não gerava mais não. Estava tão velho que não gerava, não tinha como gerar. Mas ele creu, né? Ele creu contra a esperança. Porque ele estava olhando para a sua maior esperança, que era Deus. Fiel foi Deus que lhe prometeu. Por que a gente tem que se alegrar na esperança? Porque a nossa esperança é fiel. Aleluia. A nossa esperança não falha. Glória. A nossa esperança é leal. Então, Abraão, ele viu isso. E por essa razão que ele se alegrou. Se alegrou. O texto que Paulo está falando aqui em Romanos, ele está falando dentro de um contexto de dar glória. Ele disse, eu não me glorio somente na esperança, eu também me glorio na tribulação, também me glorio na experiência, né, na paciência, também me glorio na experiência e também me glorio na esperança. Não é só na esperança. Eu me glorio em todo o processo que me leva à esperança. Entendeu? Esse contexto aqui está falando de dar glória a Deus em momentos difíceis. E de ter a convicção de que Deus vai operar. E de ficar alegre. Mesmo quando tudo parecer contrário. Aleluia. Mesmo quando tudo parecer difícil. Mas nós sabemos que a nossa esperança vai agir. E vai entrar em ação, vai operar e vai fazer a obra na nossa vida. Então alegre-se na esperança. Segundo ponto desse versículo. Ele diz assim, sede pacientes na tribulação. A própria tribulação já produz a paciência. Né? A própria tribulação ela já produz a paciência. E Paulo está dizendo, sejam pacientes. Porque talvez esse seja Aleluia, o nível mais difícil, né, desse processo. Tribulação, paciência, experiência e esperança. É um processo da tribulação com a paciência. Porque é aqui que a gente se impacienta e aí chuta o balde. Quebra tudo. Não quer saber mais de nada. Porque a luta é tão intensa que a gente não tem, né, como chegar na esperança. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, trabalhe na paciência. Nos momentos de tribulação, de luta, paciência. Paciência. E eu tenho um texto que é muito importante. Quem vai nos ajudar a compreender isso é Tiago. Tiago vai dizer o seguinte, ele está frio, está até amortecendo os dedos. Glória a Jesus. Tiago, capítulo de número 5. E o versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pega essas duas qualificações de Deus aqui. Misericordioso e piedoso. Quando você enfrentar uma luta muito intensa, foque na misericórdia e na piedade de Deus. Tá? Foque na compaixão de Deus. Foque nisso. Porque essa luta que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, ela tem início e ela tem fim. Ela não é duradoura, ela não é permanente, ela não é eterna. Ela tem um começo e ela tem um fim. Ela tem um propósito por Deus. Gerar dentro de nós o próximo passo, que é a paciência. É por isso que Paulo está dizendo, exercitem paciência. Exercitem paciência. Na tribulação, sejam pacientes.
Sejam pacientes na tribulação, porque a paciência nos fará atravessar o mar da tribulação. Mas se você não tiver a paciência, você faz bobagem na primeira luta que você passa. E você não consegue alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. E aqui o apóstolo Tiago ele vai dizer para nós: ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Pois é, o Senhor pegou, virou o cativeiro de Jó e lhe deu tudo em dobro daquilo que ele perdeu. Porque Deus é misericordioso e piedoso. Não se preocupe se você está perdendo coisa nos momentos de luta e tribulação. Não se preocupe. Nem fique impaciente, nem se agonie, nem... Meu Deus, calma. Nos momentos de prova, luta e tribulação, que Deus está provando a nossa fé, o Senhor restituirá para nós. Porque Deus é misericordioso e piedoso. Entendeu? Então nós não temos que ficar agoniado, perturbado, né? Tem gente que passa uma luta, fica todo perturbado, agoniado, e fica mal-humorado, e fica aquela cara feia, e parece que todo mundo tem culpa do que ele está passando, e aquela confusão. E o Senhor está dizendo: sejam pacientes, sejam pacientes, sejam pacientes. A paciência melhor retratada é a paciência do agricultor. Um agricultor, quando joga a semente na terra, ele tem uma paciência para esperar o tempo da semente nascer, o tempo da semente crescer, desenvolver, tornar árvore, e o tempo dela dar fruto. Isso leva tempo. É uma paciência. Né? Ele não joga a semente na terra e colhe amanhã. Ele sabe que haverá um processo chamado tempo. E isso depende muito das circunstâncias que ele vai fazer com que essa árvore cresça. Porque se ele for relaxado, vagaroso, a semente cresce, a erva daninha também cresce, sufoca ela e mata. E ele vai perder. Mas como ele não quer perder, ele tem maior paciência. Ele dá a primeira capina, ele dá a segunda capina, ele arranca todas as ervas daninhas até que essa árvore fique vigorosa e não seja mais sufocada. E assim ele pode ter uma plantação robusta e vigorosa e, portanto, receber uma colheita muito abençoada. O agricultor é o maior exemplo de paciência. Então nós temos que verificar isso. Passemos pacientes. Aleluia. A luta está grande. Eita, pastor, o negócio está. Mas eu estou dando glória a Deus. Estou louvando o Senhor. Isso vai passar. É só um vento, pastor. Daqui a pouco passa. É uma doença que chegou, mas ela vai embora. Assim como ela veio, ela vai. Ela não vai ficar. Né? É só um tempo. É uma luta. Uma porta que fechou. Mas essa porta que fechou, meu Deus, vai abrir outra. Vai chegar a bênção. E assim, irmãos, com paciência, nós vamos galgar no céu. Né? Eu fiquei tão impaciente que eu queria logo, vou botar essa live. Tá, eu já estou agoniado. Mas é bom a gente ouvir as pessoas, né? É bom a gente escutar conselho. E aí eu me aquietei, me acalmei, paciência. E vamos passando. E na hora certa Deus proverá. Na hora certa Deus nos dará a grande vitória. Louvado seja Deus. Precisamos ter paciência. Tenha paciência. Mas pastor, a minha luta já está de 5 anos. Calma, eu passei mais de 15. E eu estou bem aqui dizendo para você, tenha paciência. Tenha paciência. E tem outros que já passaram de 20, acima da minha luta. Outros de 25. Outros já passaram de 30. E estão tendo paciência. Né? Então que nós possamos ter paciência no Senhor. Que grande é Deus para nos dar nossa vitória. Terceiro item desse versículo fala que nós devemos perseverar na oração. Igreja do Senhor, sem oração não tem vitória. Sem oração não tem como a gente alcançar. Porque os céus se movem pela oração do crente. É quando o crente ora que ele coloca o céu a seu favor em ação. Aleluia. Nós não podemos de forma nenhuma dar descanso para a oração. Né? Um dia eu fui repreendido duramente pelo Espírito Santo. Eu estava dando descanso para a oração. Ele disse: meu servo, não dê descanso à oração. Ore. Nós precisamos orar, igreja do Senhor.
Nós precisamos buscar a Deus com muito fervor. Aleluia. Não dê descanso à oração. Persevere, insista, persista. Mas, pastor, a porta não se abriu, continue orando. A Bíblia diz: buscai, buscai, e a gente vai encontrar. Né? Bata, que a porta vai se abrir. Então nós precisamos, né, ter a oração é uma coisa contínua, né? É um movimento contínuo na nossa vida, que nós precisamos estar perseverando, insistindo, né, diante do Senhor. Nós não podemos dar descanso à oração. O crente não pode dar descanso à oração. Nós precisamos estar constantemente orando. Orai sem cessar, disse Paulo aos Tessalonicenses. Orai em todo tempo, disse Paulo aos Efésios. Né? A oração é a chave da nossa vitória. Quer vitória, igreja? Vamos orar. Quer vitória, povo de Deus? Vamos clamar. Em vez de murmurar, dobra o joelho para orar e louvar o Senhor. E cantar para o Senhor e buscar a face de Deus. Então vamos perseverar. Mas, pastor, ainda não deu, não se abriu a porta. O milagre ainda. Então vamos continuar orando. Porque é orando que a porta se abre, o milagre acontece. É orando. Vamos lançar a oração. Vamos lançar a intercessão. Vamos clamar. Pastor, mas ainda não foi curado. Nossos irmãos, eles vão ser curados. Vamos continuar orando para Deus sarar, para Deus dar vitória. É a oração, precisamos perseverar. Aleluia, tá? Jesus. Eu louvo a Deus que esta igreja já está orando, mesmo no barro. Estamos orando, vamos orar, tá? Porque o Senhor nos dará a nossa grande vitória. Eu já vou caminhar para o encerramento. O último texto que eu quero falar para os irmãos é o versículo 13. O versículo 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, né? Seguir a hospitalidade. Sabe o que significa a palavra comunicai aqui? A palavra comunicar aqui não é só de falar, não. A palavra de comunicar aqui quer dizer contato. Ela vem do verbo koinonia. E koinonia você sabe que é comunhão. É estar junto. É ter contato. Então, quando Paulo diz assim, comunicar com os santos nas suas necessidades, ele está dizendo, tenham contato com todos, para saber a situação de todos, para que todos possam ser ajudados uns aos outros. Aleluia, Jesus. Essa palavra também quer dizer repartir. Comunicar quer dizer repartir e compartilhar. Porque vem da koinonia, como eu estou falando, da comunhão, de ter tudo em comum, de se ajudar, de repartir, de compartilhar. O que é que Paulo está querendo da igreja? Ele está querendo que esta igreja tenha contato com as suas necessidades, com os servos. Não é pra, a gente interpreta às vezes esse texto dizendo assim, ó, você está passando luta? Vem contar para a igreja, senão a igreja não sabe. A realidade desse texto é, a gente tem que ter um contato. A gente tem que ter um contato sempre um com o outro, viver nessa harmonia, nessa comunhão, para a gente saber o que a senhora está passando, o que é que eu estou passando, o que ela está vivendo, o que ele está enfrentando, o que ele lá está passando. Enfim, a igreja fica sabendo. Aí não precisa nem o irmão gritar, ei, eu estou precisando disso. Por quê? Porque a igreja vai estar tendo sempre esse contato. Comunicar e com os santos nas suas necessidades é a gente sempre permanecer em intensa comunhão. De maneira que a gente fique sabendo um do outro as necessidades que o outro passa. Aleluia. Qual é a necessidade da irmã fulana? Ah, a necessidade dela é oração, porque ela está com filho enfermo, vamos orar. Qual é a necessidade do ciclano? É porque está desempregado, então vamos ajudar. Qual é a necessidade do Beltrano? É porque ele está passando uma dificuldade de harmonia familiar. Então vamos interceder pelo casamento. E assim a gente vai trabalhando nas necessidades. Isso é uma palavra direcionada aos líderes da liderança, que tem que ter esse contato, essa comunhão, essa comunicação direta com as necessidades dos santos. Necessidade dos santos. Ela não é somente financeira, tá? Ela é em todos os aspectos. Aí Paulo vai dizer, tenho esse contato, tenho essa comunicação. É muito importante esse texto. Olha o que diz em Atos 4:35. Vamos ler alguns textos para a gente encerrar. Atos 4:35. O outro irmão já lê Hebreus 6:10. Tá? Em Atos 4:35. Diz assim:
e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aqui o texto. A igreja primitiva, ela vivia nessa comunicação, nesse contato. E ela sabia perfeitamente os membros que haviam dentro daquela comunidade que estavam com necessidade. E o que ela fazia? Ela repartia, tá? A cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, o trabalho da caridade que para com o seu nome mostra ter, enquanto serviste aos santos, e ainda serviste. A gente tem que entender isso. Por que nós temos que viver nessa comunhão? Porque o nosso Deus não é injusto e Ele não vai se esquecer de nenhum de nós que se comunica, que tem esse contato, que compartilha com as necessidades. Né? Aqui o escritor dos Hebreus está dizendo, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda serves. Né? Então aqui o Senhor está dizendo, ó, estejam preocupados. A igreja, ela precisa trabalhar nesse sentido. A gente não pode deixar o egoísmo entrar dentro de nós. A gente não pode deixar o orgulho invadir a nossa alma. A gente sempre tem que estar nesse contato de comunhão, de repartir, de ajudar, de entender a vida de cada um. Porque às vezes a minha necessidade não é a tua necessidade. E a tua necessidade não será a minha necessidade. Né? Mas se a igreja tivesse contato, ela sabe. Né? Ela sabe. Ela conhece o seu pastor só dele sentar aqui. Né? E o pastor conhece a sua igreja só dele sentar aqui. Então é esse contato e essa comunhão que o apóstolo Paulo queria dos cristãos. Né? Não é para estar forçando a vida dos outros, para estar falando mal de um de outro. Não. É para ajudar e repartir. Né? É para ajudar e repartir. A igreja toda precisa fazer isso. Entendeu? Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, isso aí tem que ser só o pastor, o diácono. Não. A gente tem que ver a necessidade um do outro. Se a gente percebeu, a gente pode, ajuda. Se não pode, faz uma coisa importante. Não tenho, mas eu posso andar com meus pés. Fulano, vamos ajudar o irmão José. Ele está passando uma dificuldade. Precisa de uma ajuda. Eu estou aqui para arrecadar para ele. Eu só posso dar 1 quilo de arroz. Dou 1 quilo de feijão. R$10 eu tenho aqui. Eu dou 1 quilo de açúcar. O outro, dou um frango. Pronto. Já temos o almoço do irmão Zé. É isso que precisa acontecer com a igreja. A gente se preocupar um com o outro. Aleluia. Essa comunicação ela precisa estar fluindo dentro da igreja. Não pode um ir para um lado, um ir para o outro, se esconder no seu reduto, né? Na sua casa e ficar lá. E não. A gente tem que ter essa preocupação. A igreja tinha essa preocupação. Né? Essa preocupação de fazer a vontade de Deus. Entendeu? Estou falando aqui de comunicação. Né? De ajudar, de dar um empurrão naquele irmão que está passando mais dificuldade. Não é aquele irmão que a gente já sabe, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Não, ele tem que trabalhar. A Bíblia diz assim, quem não trabalha, que não come. Né? Eu estou falando daquele que passou uma privação no momento, fechou a porta ali, mas ele não é preguiçoso, ele é um trabalhador, um homem de Deus. Né? É isso que eu estou falando. Porque também tem essa questão da igreja. Tem uns camaradas que querem se escorar na igreja, não querem fazer nada. Né? E ficam dizendo, a igreja é ruim. Não. A gente sabe quem é quem dentro da casa do Senhor. Né? Quem é quem. Então, amados, que nós possamos viver nessa comunicação. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 9 de 2 Coríntios. E o versículo 7. Já estou encerrando, tá? Capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 7. Não, versículo 12. É o 12. Diz assim. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. É isso aqui que é importante. E quando você chega lá para suprir a necessidade de alguém, essa pessoa enche os olhos de lágrima e diz graças a Deus. Olha aí. Não é somente aquela coleta, mas é o agradecimento que alguém vai glorificar a Deus. Paulo está querendo